Então, o livro ele tem um título, vou mostrar pra galera também, que ele é bem chamativo, né? Anti-Tarja Preta é completamente o contrário do que a gente tá vivendo hoje, que tá todo mundo medicado e anestesiado, né? Por que tu quis lançar esse livro e provocativo dessa forma? O livro era para ser chamado Anti-Rivotril. A capa do livro é a capa do remédio, né? E numa conversa que a gente teve com a editora, a gente já sofreu um processo milionário pela Roche. Aí a gente optou, não vamos botar esse título não, que vai dar problema. A gente tem que ganhar muito dinheiro para pagar a indenização para a Roche. Então surge o Anti-Tarja Preta, mas o anti sempre esteve no projeto original do livro, que nasceu há 10 anos, fruto da minha experiência de consultório. E comecei a perceber, Arthur, que muitas pessoas que me procuravam no consultório não necessariamente estavam doentes mentalmente. Estavam sofrendo e queriam buscar nos medicamentos um anestésico, uma forma de viver melhor a sua vida difícil. Então, às vezes a mulher me procurava, uma senhora me procurava com um relacionamento difícil, um casamento difícil, e ela queria uma medicação para dar conta do casamento difícil. E aí eu comecei a me questionar, falei, gente, a psiquiatria não é para isso. O medicamento psiquiátrico não é para as pessoas darem conta de viver suas vidas complicadas e difíceis. Aquilo começou a me chamar a atenção pelo volume de pessoas que cresciam a cada dia, cada semana, cada ano assim na psiquiatria. Ali começa a semente do Anti-Tarja Preta. Essas pessoas, elas revelavam que elas estavam querendo um remédio para aturar o que elas tinham na vida? Ou tu descobria isso nas entrelinhas? Nas entrelinhas. Ah, tá. Nas entrelinhas. Entendi. Quando eu ia me aprofundando, porque as pessoas vão aos consultórios psiquiátricos com queixas. Elas não vão já com o diagnóstico, a maioria não. Porque, pois não, o que eu posso te ajudar? Doutor, estou aqui porque eu estou triste, eu estou ansiosa, estou perdendo noites de sono. Ela me dá queixas. Eu é que transformo aquelas queixas numa doença ou não. E é neste processo de aprofundamento da queixa, em direção às causas da queixa, é que eu percebia que, na verdade, aquilo estava sendo causado por um sofrimento normal de vida. E aí eu falava assim, você precisa resolver então o seu casamento, vamos pensar sobre ele. O que a gente pode fazer para melhorar? É aqui que está a tua cura dos seus sintomas, das suas queixas. O medicamento não vai te ajudar em nada, a não ser te anestesiar. Então, esse movimento do diagnóstico ou do não diagnóstico no consultório psiquiátrico é a primeira coisa que um bom psiquiatra tem que fazer. Porque muitas pessoas estão procurando psiquiatria hoje que não tem diagnóstico. Elas estão sofrendo. Mas entre o sofrimento e o diagnóstico de uma doença mental, tem uma distância grande aí. Mas a psiquiatria também está indo ao encontro por uma forma superficial. Hoje você consulta um psiquiatra com 5 minutos, com 10 minutos. Quando você se queixa da sua tristeza, ele imediatamente fala que aquilo é depressão e você sai do consultório dele com antidepressivo. Então, o Anti-Tarja Preta, ele é anti isso. Ele é o anti-banalização do diagnóstico. Ele é um anti chamar qualquer tristeza de depressão. Ele é um anti a banalização do uso do psicotrópico. Para você ter uma ideia, tem um estudo da década passada, nos Estados Unidos, que eles pegaram 20 mil pessoas que usavam antidepressivos. Olha que interessante. E os pesquisadores pegaram essas pessoas e foram verificar quais dessas pessoas tinham critérios diagnósticos para usar o antidepressivo. Quantos por cento você acha que não tinham critério diagnóstico e estavam usando antidepressivo? Metade? 30%. Quase. Isso eu estou falando de um estudo de 20 anos atrás. Recentemente, uma pesquisadora em São Paulo, aqui de São Paulo, fez o mesmo estudo, com 2.700 pessoas. Qual você acha que foi a proporção que ela achou aqui em São Paulo? 68%. Sabe o que isso significa? Que de cada 10 pessoas que usam antidepressivos, 6 a 7 não precisariam usar. Mas como é que ela descobre que elas não precisariam usar? Ela submete essas pessoas a uma pesquisa dos critérios diagnósticos da doença. Então ela entrevista novamente essas pessoas. Você sentia isso? Quando você procurou e foi medicada, você apresentava esta lista de sintomas, você apresentava este quadro clínico, a pessoa vai preenchendo ou não. De repente ela percebe que não se tinha critério diagnóstico. Te dou um exemplo. Para a gente dar um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, isso é uma doença chamada TAG, a mais comum entre todas hoje nós. Está aí na capa do meu livro, bem na capa, a frase lá embaixo. Porque somos o país mais ansioso do mundo. Então, de acordo com a última publicação da OMS,
O Brasil é o país mais ansioso do mundo, ganhando dos americanos. E aí, essa questão da ansiedade, do TAG, para você diagnosticar TAG numa pessoa, olha que interessante. Como critério diagnóstico é o seguinte: você tem que estar ansioso na maior parte do dia, na maior parte do seu tempo, na maioria dos dias. Isso tem que vir com estado de tensão, apreensão, sintomas físicos, papapá, sono, papapá, no mínimo 6 meses. O que eu recebo no consultório, as pessoas falam assim: doutor, eu estou muito ansioso, tem 2 semanas. Isso não é TAG. Ela pode ter o sintoma que for, mas se ela não preencher o critério temporal, eu não posso dizer que é TAG. Só que isso não é feito. Se você for no consultório psiquiátrico hoje e falar que você tem todos esses sintomas que começou há um mês, você vai sair com um diagnóstico de TAG e com remédio. Então, é a não observância dos critérios diagnósticos que faz esse uso excessivo de psicotrópico. Então, o que a pesquisadora fez? Ela entrevistou quase 3 mil pessoas para ver se essas pessoas preenchiam todos os critérios que justificam o uso do medicamento. Entendi. E ela chegou a um número de 68% que não preenche. Se você me perguntar, então o que essas pessoas têm? Elas estão sofrendo de fato, mas não estão doentes. Elas estão ansiosas de fato, mas não é uma doença que justifica um medicamento. E aí, ao longo aqui do nosso podcast, nós vamos falar de outras ferramentas, de outras formas, que não medicamentosas, que podem ajudar essas pessoas. Mas por que aconteceu essa inclinação na sociedade aos remédios? É a resposta que eu mais gosto de dar. Essa daí. Porque é mais fácil, Arthur. Te pergunto. É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar na academia? É mais fácil tomar uma cápsula de remédio ou fazer uma dieta para perder 10 quilos? É mais fácil tomar uma cápsula ou entrar num curso de yoga? É mais fácil tomar um remédio ou mudar sua vida, seu casamento, seu trabalho? Então nós estamos indo pelo caminho da facilidade, do menor gasto energético. Tem um filósofo, professor de filosofia da Universidade de Berlim, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Fenomenal o livro dele. Estamos cansados, fadigados, esgotados enquanto sociedade. Por isso nós estamos procurando um caminho do menor gasto energético. Eu já estou cansado. Doutor, não me vem com esse negócio de atividade física, não. Eu tô um bagaço. Não vem com esse negócio de resolver os problemas. Não, para com isso. Eu não consigo nem viver minha obrigação do dia. Tu me vem com 1 hora de academia? Que isso vai ser a revolução na minha vida? Não, me dá aí essa fluoxetina, melhor, vivo melhor. Essa é a resposta para sua pergunta. Mas não existe também um movimento da indústria farmacêutica? Também, de estimular. De querer manter o cara refém daquele remédio? E eu vou te falar como é que a indústria farmacêutica faz para vender mais, a estratégia dela. Ela pressiona órgãos que regulamentam a saúde, principalmente os critérios diagnósticos, para afrouxar o critério diagnóstico, para ampliar o critério diagnóstico, para colocar gente mais doente que não seria. Exemplo, lembra que eu falei do TAG aqui? Que o critério diagnóstico temporal são 6 meses? E se esse critério for 2 meses? Mais pessoas estarão no critério, mais pessoas receberão o diagnóstico, portanto, mais pessoas serão medicadas. Então, há uma pressão para que se afrouxe e para que se amplie os critérios diagnósticos. Daqui a pouco todos nós receberemos um. Daqui a pouco todos nós tomaremos um remédio. Quem que está rindo à toa com isso tudo? A indústria farmacêutica. Quem está ganhando dinheiro, né? São os que ganham. Eles aumentam o filtro. Exatamente. E aí, daqui a pouco, todo mundo tá lá dentro. 2 dias tristes, os caras já podem te dar um remédio já. Isso. Para ser depressão, o critério é tristeza na maior parte do tempo, na maior parte do dia, melancolia, pensamentos negativos, perda de peso, vamos para o critério temporal. Por pelo menos 15 dias. Então não é 2 dias de choro. E aí eu falo para você como é que banalizou as coisas. Eu falo assim para as pessoas: chora aí uns 3 dias seguidos. Fica mal uns 3 dias seguidos. A sua amiga vai falar assim: Mica, tô preocupada com você. Vai num psiquiatra. Ninguém mais pode chorar. Ninguém mais tem o direito de ficar triste. Já estão chamando isso tudo de depressão. E é uma coisa mais covarde ainda, sabe o que é? O paciente que trata para depressão. Esse perdeu o direito completamente de se entristecer. Como assim?
Você faz tratamento para depressão e usa sua fluoxetina. Você é casado. Você tem sua esposa. E aí tem uns 2 dias que você tá mal em casa por alguma coisa. Uma notícia no trabalho, um resultado que não foi esperado, alguma coisa que te abateu. O seu ânimo. Normal, da vida. Que vai te dar ali 2, 3 dias de desânimo. Primeira coisa que a sua esposa vai falar assim: meu amor, tô preocupado com o seu remédio. Acho que ele ficou fraco. Vai tudo pro remédio. Vai tudo pra doença, vai tudo pro remédio. As pessoas perderam o direito de ficarem, de se sentirem tristes. O paciente deprimido, então, pior ainda. Porque qualquer sintoma, nem sintoma não, por qualquer manifestação de um sentimento ruim, vai pra conta da doença, vai pra conta do remédio. Então é muito triste ver isso. E aí o paciente me procura, falou: doutor, eu vim porque a minha esposa está preocupada, a gente está achando que o remédio está fraco. Eu falei: por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Sim. E aí eu gosto de falar um outro fenômeno que acontece no consultório psiquiátrico, que é a sensação de imunidade que o paciente psiquiátrico tem por fazer um tratamento. Vou te falar como é que acontece isso. O paciente ansioso, o paciente deprimido. Olha, você, pelos critérios que eu avaliei, você está com depressão. Você precisa se tratar, eu vou te dar uma medicação, você vai fazer terapia, aí todo aquele conjunto de medidas. Volta daqui a 30 dias, aí ele vai melhorando. E lá pelas tantas, lá pela 3ª, 4ª, 5ª consulta, ele fala isso pra mim no consultório: doutor Pablo, eu acho que o tratamento não tá fazendo mais efeito, tem alguma coisa errada. Eu falei: por quê? Porque esse mês eu fiquei triste. Aí eu: como é que é? Então, no fundo, essa pessoa acha que por usar um antidepressivo ela está imune ao fenômeno tristeza. Olha que interessante o que as pessoas começam a achar. E eu falo assim: meu querido, deixa eu te falar um negócio. O remédio não é para te transformar num robô. O remédio não é para tirar suas emoções normais. Se você tiver que perder uma noite de sono deverá perder. Se você tiver que ficar ansioso porque alguma coisa está acontecendo, ansioso deverá ficar. Isso é ser humano. A gente não está querendo mais ter os pacotes próprios da humanidade. Existe uma confusão entre sentimentos naturais com doenças, porque existe uma área cinzenta que tu não consegue saber direito. Eu devia estar sentindo isso ou isso aqui já virou uma doença, né? Como é que resolve essa área cinzenta? Vou dar uma dica. 2 dicas, na verdade. Que também é uma pergunta que adoro responder, porque ela é psicoeducação. Ensinar as pessoas a se perceberem assim. O que eu estou sentindo então, doutor? Me ensina aí. É da minha vida? É normal? Ou é preocupante, que já pode ser uma doença? 2 palavrinhas mágicas. A primeira chama-se proporcionalidade. O que significa isso? Você vai pegar o que você está sentindo, a tristeza que você está sentindo. Você vai fechar seus olhos e você vai fazer o seguinte exercício: o que eu estou sentindo, a intensidade, a dimensão disso é proporcional ao que eu estou vivendo? Para responder melhor esta frase, essa pergunta: uma pessoa no meu lugar, vivendo o que eu estou vivendo, estaria sentindo o que eu estou sentindo? Mas uma pessoa que esteja no meio do furacão, ela consegue estar com a cabeça clara para conseguir responder essa pergunta? Por isso que eu pedi para ela fechar os olhos, para ela sair um pouco, para ela ter um pouquinho de racionalidade naquele momento. Entendi. Então sai um pouquinho, pensa assim: essa tristeza que você está sentindo é porque seu filho está na UTI? Uma mãe com um filho na UTI estaria sentindo a tristeza que você está? Se a resposta for sim, Arthur, a resposta é normal. Porque a doença, ela mora na desproporção, no sentir fora do lugar. É a tristeza excessiva, é a tristeza que está demais. E a pessoa fala assim: eu entendi sua pergunta, doutor, eu estou doente. Porque isso que eu estou sentindo tá muito, não era para estar assim. É a tristeza sem motivos? Muitas vezes sem motivo. Ou às vezes pode até ter o motivo, mas ela é desproporcional. Não é para você acordar e dormir triste com isso que está acontecendo. Tem algum exemplo? Para ficar mais claro para a galera. Esse, por exemplo, da mãe que está com um filho na UTI, sim, fruto de um acidente de moto, entre a vida e a morte. Essa mãe está abatida. Essa mãe está entristecida. Essa mãe, ela acorda preocupada e dorme preocupada, ela perde noites de sono. Mas isso não faz com que ela entre aí na segunda palavrinha que eu vou falar para você, chamada de funcionalidade. É o funcionamento da pessoa. A tristeza normal não afeta a sua função. Você consegue fazer.
As pessoas estão vendo que você está abatido. Você está triste. Ô, minha querida, meu filho está na UTI entre a vida e a morte. Mas ela está funcionando. Ela consegue ir numa padaria, comprar o pão, ela consegue se alimentar. Entendi. Ela consegue viver. Às vezes, muitas vezes, vai até o trabalho. Todo mundo está vendo que ela está triste. Mas ela consegue funcionar. A depressão, por característica e por diagnóstico, obrigatoriamente tem que afetar a sua função. Perder um dia de aula, perder um dia de trabalho. As suas relações sociais já estão comprometidas. Você tinha 5 amigos, agora você não sai mais com ninguém. E ela vai comendo pelas beiradas. E aí a pessoa chega assim e fala assim pra mim: doutor, eu sou advogado. Eu costumava fazer 10 ações por semana. Semana eu consegui fazer 2. Minha cabeça tá péssima. Minha memória, a velocidade que eu penso tá bem diminuída. Eu não tô conseguindo mais produzir como eu produzia. Bingo. A depressão mora aí. A tristeza normal, você consegue viver. Você vai. Você vai na audiência. Você consegue ir na sua aula. Então, essas 2 palavrinhas ajudam a gente tirar essa zona cinzenta entre a normalidade e a patologia. Porque se eu sou um médico que critico a banalização do diagnóstico, de chamar qualquer tristeza de depressão, por outro lado, eu não sou negacionista da doença mental. Eu defendo a existência da doença mental e a necessidade do seu tratamento. Porque muita gente me pergunta isso com o título do livro Anti-Tarja Preta. Eles acham que eu sou negacionista. Entendeu? Dr. Pablo é louco. Tem tanto estudo mostrando que a doença mental existe e ele vem com esse título aí para perturbar mais ainda o povo. Eu falei, não. Se você ler a contracapa do meu livro, você vai entender que eu transito entre essas 2 posições. A de criticar o uso abusivo, desnecessário de psicotrópico. Mas, ao mesmo tempo, eu reafirmo a necessidade do tratamento medicamentoso das doenças mentais.